Quando foi a última vez que você esteve completamente sozinho? Sem celular, sem música, sem telas, sem ninguém por perto. Não se lembra? Não é coincidência. Por que o silêncio nos incomoda tanto? Por que fugimos de estar a sós com nossos próprios pensamentos? E aqui vem o inquietante. Há pessoas que não apenas toleram a solidão, elas a utilizam como uma arma. Enquanto a maioria se afoga no ruído, elas se tornam mais fortes no silêncio. E o que elas sabem pode mudar sua vida. Estar sozinho não é descanso. Para a maioria das pessoas, é confrontação. No silêncio, quando não há distrações externas, a mente para de fugir e começa a mostrar o que foi adiado. Lembranças incômodas, decisões evitadas, versões de si mesmo que não se encaixam com a imagem que se mostra ao mundo. Por isso, tanta gente teme a solidão. Não porque não goste de estar sem companhia, mas porque não suporta olhar-se sem filtros. O ruído constante, as conversas vazias e a estimulação contínua cumprem uma função clara: anestesiar a consciência. Enquanto houver algo para olhar ou ouvir, não é preciso pensar. Mas aqueles que amam estar sozinhos fazem algo diferente. Não porque sejam frios ou antissociais, mas porque aprenderam a sentar-se diante de si mesmos sem escapar. Entendem que o incômodo inicial é uma porta, não uma ameaça. Atrás dela está a clareza. Quando você está sozinho, a mente não pode culpar mais ninguém. Não há validação externa que o salve. Não há aplausos nem desculpas. Só resta a pergunta essencial: você está vivendo de acordo com o que diz acreditar? Para muitos, essa pergunta é insuportável. Para outros, é o início de uma transformação silenciosa. Este processo não é agradável. Exige honestidade brutal. Obriga a reconhecer erros, contradições e medos reais. Mas também oferece algo que não se obtém em grupo: autoconhecimento profundo. A capacidade de identificar padrões próprios sem a interferência de expectativas alheias. As pessoas que buscam constantemente companhia costumam fazê-lo para evitar este enfrentamento. As que escolhem a solidão, por outro lado, a usam como um espelho. Um espelho que não mente. Um espaço onde a identidade deixa de depender de olhares externos e começa a ser construída por dentro. Nesse enfrentamento nasce a fortaleza. Não a que se exibe, mas a que sustenta. E uma vez que você aprende a estar consigo mesmo sem fugir, a presença de outros deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha. A maioria das pessoas confunde independência com isolamento. Acreditam que ser independente é não precisar de ninguém, quando na verdade é não depender emocionalmente da validação externa para se sentir completo. Aqueles que amam estar sozinhos entendem essa diferença com clareza. Não rejeitam os outros, simplesmente não constroem sua identidade a partir deles. Vivemos em uma cultura onde a aprovação funciona como moeda. Likes, mensagens, respostas rápidas. Tudo reforça a ideia de que existir exige ser visto. Nesse contexto, a solidão é percebida como uma ameaça. Mas para certas pessoas é exatamente o contrário. É um terreno fértil, onde se quebra a dependência. A independência real começa quando você para de buscar confirmação constante. Quando não precisa que alguém concorde com você para se sentir seguro. Quando seu estado emocional não sobe nem desce mais, conforme a atenção que recebe. Este ponto é incômodo, porque implica renunciar a uma muleta que muitos utilizam sem perceber. Aqueles que não suportam estar sozinhos costumam se prender a relacionamentos, conversas ou dinâmicas que sugam energia. Não porque sejam pessoas más, mas porque temem o vazio. Esse vazio, no entanto, não é ausência de outros. É ausência de propósito interno. E nenhuma companhia pode preencher isso de forma duradoura. As pessoas que desenvolvem independência emocional descobrem algo poderoso. Podem escolher. Escolher com quem compartilhar o tempo. Escolher o que aceitar
e o que não. Escolher quando se retirar sem culpa. Já não operam pela necessidade, mas pela preferência. Este tipo de independência não se aprende em grupo. Cultiva-se em silêncio. Em pequenas decisões que ninguém aplaude. Em momentos em que você poderia buscar distração, mas escolhe clareza. Ali se forma um núcleo estável que não desmorona perante a opinião alheia. Quando você atinge esse ponto, ocorre uma mudança sutil. As pessoas percebem, não porque você diga algo diferente, mas porque já não pede permissão para ser quem é. E essa autonomia tranquila é um dos sinais mais claros de força psicológica. O crescimento real raramente é barulhento. Não ocorre diante de testemunhas, nem precisa de aplausos imediatos. Na verdade, a maioria das mudanças profundas é gestada longe do olhar alheio. Quem ama estar sozinho sabe disso intuitivamente. O silêncio não é vazio, é espaço de trabalho. Em um mundo saturado de estímulos, a mente se acostuma a reagir, não a criar. Responde a mensagens, consome conteúdo, adapta-se a expectativas externas. Mas quando o ruído desaparece, algo muda. A atenção para de se fragmentar e começa a se concentrar. É aí que surge a capacidade de sustentar o esforço sem recompensa imediata. Crescer em silêncio significa treinar quando ninguém está olhando. Estudar sem anunciar. Melhorar sem documentar. Falhar sem explicações. Esta forma de crescimento é incômoda porque não oferece validação rápida. Não há likes que confirmem o progresso. Há apenas disciplina, repetição e paciência. Muitos desistem aqui. Confundem ausência de reconhecimento com ausência de avanço. Mas aqueles que perseveram desenvolvem uma vantagem silenciosa. Enquanto outros dependem do impulso externo para continuar, eles avançam por convicção interna, e essa diferença se acumula com o tempo. Artistas, atletas e pensadores de alto desempenho compartilham esse padrão. Passam longas horas sozinhos aprimorando habilidades que o mundo só verá quando estiverem prontas. Não porque desprezem os outros, mas porque entendem que a excelência não se negocia com distrações. O silêncio também fortalece a tolerância ao desconforto. Ensina a sustentar o esforço quando não há estímulo que distraia do cansaço. A continuar quando a motivação cai. A confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Crescer em silêncio não torna você invisível. Torna você sólido. Quando finalmente você emerge, não o faz buscando aprovação, mas oferecendo algo construído com profundidade. E essa solidez, nascida longe do ruído, é difícil de imitar. Quando você está sozinho, não há distrações que amorteçam o que você sente. As emoções aparecem sem aviso e sem filtros. Ansiedade, frustração, tristeza, ira. Para muitos, esta experiência acaba sendo esmagadora. Por isso buscam ruído, companhia ou estímulos constantes. Não para desfrutar, mas para evitar sentir. As pessoas que amam estar sozinhas fazem o contrário. Não reprimem o que sentem, elas observam. Entendem que uma emoção não é uma ordem, mas sim informação. Em vez de reagir imediatamente, criam um espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é poder psicológico. Controlar as emoções não significa desligá-las, significa processá-las sem perder a clareza. Quando não há público, não há necessidade de atuar. Não é preciso demonstrar nada. A emoção pode existir sem ser dramatizada, e ao permiti-la, ela perde a intensidade mais rápido do que muitos imaginam. Este treinamento interno só ocorre na solidão. Em grupo, as emoções contagiam, amplificam-se ou reprimem-se conforme a dinâmica. A sós, não há espelhos sociais. Só resta a relação direta com o que surge dentro. E essa relação, com o tempo, torna-se mais estável. Aqueles que desenvolvem esta habilidade deixam de ser facilmente manipuláveis. Não reagem a provocações externas com a mesma intensidade. Não precisam descarregar o que sentem sobre os outros. Sabem esperar, sabem escolher. E essa calma não é passividade,
é autocontrole. A maioria das pessoas confunde controle emocional com frieza. Mas não são a mesma coisa. A frieza evita sentir. O controle permite sentir sem perder a direção. Esta diferença é crucial. Quem foge de suas emoções acaba sendo governado por elas. Quem as enfrenta em silêncio aprende a utilizá-las como guia. Com o tempo, esta prática transforma a relação com o estresse, o conflito e a pressão externa. O que antes transbordava, agora é processado. O que antes exigia fuga, agora é sustentado. E assim, a solidão deixa de ser um refúgio ocasional para se tornar um espaço de treinamento mental contínuo. A maioria das pessoas vive usando máscaras. Não por maldade, mas por sobrevivência social. Ajustam seu comportamento conforme o ambiente, moderam opiniões, exageram traços ou os escondem para se encaixar. Com o tempo, essa adaptação constante cria uma confusão silenciosa. Já não sabem quem são quando ninguém as observa. A solidão elimina esse cenário. Quando você está sozinho, não há público para agradar nem papel para interpretar. As máscaras caem por falta de utilidade. E o que sobra pode ser incômodo no início. Aparecem contradições internas, desejos reprimidos, valores que não coincidem com a vida que você leva. Para muitos, essa descoberta é inquietante. Para outros, é libertadora. Quem ama estar sozinho, utiliza este espaço para se recalibrar. Observa quais partes de sua personalidade são autênticas e quais são respostas aprendidas. Pergunta-se por que toma certas decisões, por que repete certos padrões, por que aceita o que aceita. Estas perguntas não buscam culpa, buscam coerência. Descobrir quem você é realmente implica aceitar aspectos que nem sempre são socialmente celebrados. Ambição, necessidade de distância, ritmo próprio, prioridades distintas. Em grupo, estas características costumam se diluir para evitar fricção. Na solidão, tornam-se claras. E essa clareza permite viver com menos conflito interno. Também implica reconhecer limites. Entender o que você não quer, o que não tolera e o que não está disposto a sacrificar. Este conhecimento não nasce da reflexão superficial, mas da convivência consigo mesmo. De observar como se sente quando não está atuando para ninguém. A autenticidade que surge aqui não precisa ser proclamada. Reflete-se em decisões mais firmes, relacionamentos mais seletivos e uma vida alinhada com valores reais, não emprestados. Você já não reage tanto a expectativas externas, porque sabe a partir de onde opera. Descobrir-se não é um destino final, é um processo contínuo. Mas sem solidão, esse processo se interrompe. Com ela, ele se aprofunda. E quanto mais você se conhece, menos precisa de validação para sentir que sua vida tem sentido. O foco profundo não surge em meio ao ruído. Requer continuidade, silêncio e tempo sem interrupções. No entanto, a maioria das pessoas vive em modo reativo, respondendo a mensagens, atendendo a estímulos, pulando de uma distração para outra. Nesse estado, a mente não cria, apenas reage. Quem ama estar sozinho, protege sua atenção como um recurso valioso. Entende que cada interrupção fragmenta o pensamento e enfraquece a capacidade de aprofundar. Por isso busca espaços onde o tempo não esteja dividido. Onde uma ideia possa se desenvolver sem ser interrompida por notificações ou expectativas alheias. Este tipo de foco permite conexões que não aparecem na superficialidade. Soluções complexas, ideias originais e decisões estratégicas precisam de silêncio para amadurecer. Não se apresentam imediatamente. Emergem após permanecer com um problema o tempo suficiente para entendê-lo por diferentes ângulos. Muitas pessoas confundem estar ocupado com ser produtivo, mas a ocupação constante costuma ser uma forma de evasão. O foco extremo, por outro lado, implica escolher uma coisa e sustentá-la, mesmo quando se torna incômoda ou entediante. Essa capacidade distingue quem avança com profundidade daqueles que ficam na superfície. Na solidão,
A mente entra em um ritmo diferente, menos impulsivo, mais deliberado. As prioridades se ordenam. O urgente perde peso diante do importante. E essa reorganização interna tem efeitos duradouros. As decisões deixam de basear-se em pressão externa e começam a responder a objetivos claros. Este foco não é inato. Treina-se. Requer renunciar a gratificações imediatas e aceitar períodos de aparente estagnação. Mas quem persevera desenvolve uma vantagem cumulativa. Cada sessão profunda fortalece a próxima. Cada interrupção evitada reforça a disciplina. Com o tempo, esta capacidade torna-se visível. Não porque seja anunciada, mas porque se manifesta em resultados consistentes. Em clareza mental, em ações alinhadas, em uma sensação de direção que não depende do caos externo. Chegar a um ponto em que não se precisa de ninguém para sobreviver emocionalmente não significa rejeitar os outros. Significa ter construído uma base interna sólida. As pessoas que amam a solidão não dependem de validação constante, nem de apoio imediato para se manterem de pé. Aprenderam a sustentar-se por si mesmas. Esta autossuficiência não nasce do orgulho, mas da experiência. De ter atravessado momentos difíceis em silêncio. De ter tomado decisões sem aplausos. De ter se equivocado sem testemunhas. Nesse processo, a confiança deixa de se apoiar na opinião externa e se transfere para o critério próprio. Quando alguém não precisa de outros para se sentir completo, seus relacionamentos mudam de natureza. Já não busca preencher vazios, mas compartilhar a partir da escolha. Não se apega, não suplica, não tolera vínculos que desgastam. A solidão lhe ensinou que a paz interior é mais valiosa do que a companhia errada. Este tipo de independência também redefine o medo. O temor ao abandono perde força quando se comprovou que é possível seguir em frente sozinho. A perda dói, mas não destrói. A ausência incomoda, mas não paralisa. Essa estabilidade interior gera uma calma que é percebida inclusive de fora. Muitas pessoas evitam a solidão porque temem descobrir que não sabem quem são sem os outros. Mas quem a atravessa conscientemente sai fortalecido, com limites claros, com prioridades definidas, com uma identidade que não flutua conforme o ambiente. Não precisar de ninguém não significa isolar-se do mundo. Significa poder escolher. Escolher quando compartilhar, com quem e até onde. Significa que a presença do outro soma, mas sua ausência não quebra. Esta é a diferença final entre quem teme estar sozinho e quem desfruta disso. Uns buscam refúgio, outros construíram um lar interior. E a partir daí, tudo muda. Ao final do caminho, a solidão deixa de ser uma ausência e se torna uma presença silenciosa, mas poderosa. Já não é algo que se sofre, mas algo que acompanha. Para quem percorreu este processo, estar sozinho não significa estar incompleto, mas estar em equilíbrio. A sociedade costuma ensinar que a felicidade depende de estar cercado de pessoas, de vínculos constantes, de ruído emocional. Mas este percurso demonstra o contrário. Há pessoas que encontram clareza precisamente quando o mundo se cala. Na solidão descobrem o que desejam, o que rejeitam e o que já não estão dispostas a tolerar. Nada disso ocorre do dia para a noite. É um processo lento, às vezes incômodo, até mesmo doloroso. Requer enfrentar a si mesmo sem distrações. Ouvir pensamentos que normalmente são evitados. Aceitar verdades que nem sempre são agradáveis. Mas quem atravessa essa etapa sai com uma fortaleza que não depende de circunstâncias externas. A solidão bem compreendida não cria frieza, mas profundidade. Não apaga a empatia, mas a torna mais consciente. Estas pessoas não se fecham para o mundo, simplesmente não se entregam mais sem sentido. Aprenderam que nem toda proximidade é conexão e que nem toda companhia é apoio. Por isso, quando finalmente escolhem estar com outros, fazem-no a partir da liberdade, não da necessidade. A partir da calma, não do medo. A partir da autenticidade, não da carência.
E essa diferença é notada. Este é o ponto final que muitos não conseguem compreender. Amar a solidão não é rejeitar as pessoas, é ter se encontrado primeiro consigo mesmo. É saber que a paz interior não se negocia, que o silêncio pode ser um refúgio, e que estar sozinho, às vezes, é a forma mais honesta de estar completo. A verdadeira força nem sempre faz barulho. Às vezes, simplesmente permanece em silêncio e resiste.